Olá, meus caros ouvintes! Está no ar mais uma edição do Arariense News, desta vez com um novo formato em podcast. Roda a vinheta! Pessoal, boa tarde. Agora a gente vai dar início ao nosso trabalho de geografia. Vamos falar sobre os tipos e principais blocos econômicos. Então, pessoal, eles são um grupo de países que tomaram algumas medidas comuns para desenvolver sistemas empresariais, políticos e também sociais. Organizações intergovernamentais desenvolvem planos que visam aumentar o fluxo de bens, pessoal e capital. Os blocos econômicos eles surgiram lá após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos tornavam-se ainda uma potência. O primeiro que configurou-se como bloco foi o Benelux, formado em 1944 pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Já com o final da Guerra Fria, novos blocos tiveram que ser criados para enfrentar a competitividade da chamada globalização. No entanto, ao longo dos anos, tornaram-se um alicerce de sua consolidação. Então, pessoal, os blocos econômicos apresentam diferentes características conforme as modalidades ou estágios de consolidação para acordos de cooperação econômica entre os países signatários. Então, agora eu vou falar mais um pouco sobre alguns tipos de blocos econômicos. Eu vou começar falando agora sobre zona de livre comércio, que basicamente são as áreas livres das tarifas alfandegárias, facilitando as transações de comércio entre as fronteiras. Que um exemplo é a NAFTA, que no caso é o Acordo de Comércio da América do Norte. E também tem a União Andureira, que é o estabelecimento de taxas e planos de mercados para regulamentar associações entre os mercados. E tem também o mercado comum, que é definido pelas políticas de livre comércio, taxas externas e trânsito de pessoas, mercadorias e dinheiro. E por último temos a União Econômica e Monetária, a fase mais avançada dos blocos econômicos, pois implementa uma moeda única para o uso dos países integrantes. E um exemplo disso é a União Europeia, que na chamada Zona do Ouro, chamada na Zona do Ouro, pois são 19 dos 28 países signatários dos blocos que adotam a moeda comum. Os três principais blocos econômicos que se destacam pela reconhecida influência global que exerce. Trata-se da NAFTA, da UE e da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, chamada APEC. Boa tarde, dando continuidade ao mais dois importantes blocos aqui, que são o APEC e o NAFTA. Bom, o APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ela foi criada em 1993 e junta um grupo de países com uma economia diferente entre si. Então, isso acaba dificultando o avanço do bloco. Acordos dentro desse bloco foram feitos, mas com grande influência das maiores economias do bloco, como os Estados Unidos, Japão e China. Esses acordos que foram feitos, eles visavam os interesses de outros importantes países signatários, como Austrália, também emergentes como Chile e México, e isso acabava possibilitando um acesso maior ao mercado regional, também acesso à mão de obra e às matérias-primas que eram encontradas em países que possuíam ali um menor desenvolvimento socioeconômico na sua região. Então, politicamente, essa participação dos Estados Unidos no bloco acaba corroborando para um cenário importante, com complexas negociações entre esse país e a China, que são as duas maiores economias do planeta. Temos ali também o NAFTA, que foi firmado pelos países membros em 1988 e entrou em vigor ali em 1994. Ele é bastante influenciado pela economia em interesse estadunidense, e também o Canadá ele acaba atuando de uma forma complementar no bloco. Temos exemplo disso, o aumento em 2014 de taxas de exportações e importações canadenses que foram realizadas pelos Estados Unidos. Então temos como membros do NAFTA
o Canadá, Estados Unidos e o México. Falamos de 2 até agora e vemos que o México ele acaba constituindo uma economia menor entre os integrantes desse bloco, que acaba exercendo em geral o papel de fornecedor ali de mão de obra barata em um mercado consumidor para as empresas ali do vizinho do norte. Então há uma grande quantidade de controvérsias sobre até onde vai a adesão do tratado, que teria realmente gerado um benefício à economia à sociedade mexicana, e quais os setores que estariam ali sendo contemplados ou prejudicados, visto que após a implementação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o México acabou batendo ali o seu recorde de pobreza e tem pouco a se comemorar. Então, o crescimento do PIB per capita real, ele caiu de 98% no período desenvolvimentista, que era 1960 a 1980, para 18% nos últimos 20 anos. Então, o desempenho correspondia a metade do restante da América Latina. Segundo algumas estatísticas feitas pelo governo mexicano, a taxa de pobreza em 2012 era praticamente a mesma em 1994, que era 52%. Então, o resultado ele acaba sendo mais de 14 milhões de mexicanos abaixo da linha de pobreza desde a implantação do acordo. Também a remuneração real dos assalariados acabou estagnando. Em 2012, por exemplo, os salários com a inflação descontada eram praticamente os mesmos pagos em 94. O desemprego passou de 3% entre 1990 a 1994 para 5% hoje. No campo, o resultado é mais desolador ainda. O milho e outros produtos agrícolas que são produzidos com uma alta tecnologia em megapropriedade dos Estados Unidos acabaram invadindo o território mexicano e varreram cerca de aproximadamente 5 milhões de agricultores que eram dedicados à sua produção para um sustento de suas famílias. Então, longe do seu meio de vida e da sua tradição sociocultural, que estava principalmente relacionada ao cultivo de diversas espécies de milho, associada ao feijão e do feijão e da abóbora, acabaram restando para esses indivíduos disputar pelo trabalho temporário nas agroindústrias, que eram principalmente voltadas às exportações. Mas esse setor ele acabou se abdicando só de 3 milhões deles em ocupações sazonais. E aproximadamente cerca de 2 milhões, que era o restante, viu-se na obrigação de migrar para as cidades em busca de empregos, em geral de baixa qualidade, ou tentarem a sorte nos Estados Unidos. Então, o número de imigrantes acabou aumentando 79% entre 1994 e 2000. E a quantidade de mexicanos que acabaram residentes nesse país acabou saltando de 4,5 milhões em 1990 para 12,6 milhões em 2009. Unasul, bloco econômico formado apenas por países da América do Sul, tem em mente que no futuro próximo possa se transformar em um importante bloco econômico e político, capaz de representar os interesses regionais com mais eficiência no cenário global. Os países membros deste bloco são a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, totalizando 12. Ao vermos o PIB absoluto e per capita, observamos que o Brasil e a Argentina lideram, assim como na exportação de alta tecnologia e manufaturados. Já no índice de Gini, percebemos que a Colômbia, Bolívia, Paraguai, Equador e o Brasil possuem uma boa diferença de renda na sociedade. Na média anual de exportações e importações de bens e serviços em bilhões de dólares, fica claro que o Brasil possui uma grande participação, assim como a Argentina, Chile e Venezuela. União Europeia. A União Europeia é mais um bloco econômico como os outros. A sua diferença está nos avanços na construção de acordos internos. Um deles é a União Monetária, para a maioria de seus países membros, que seria o uso de uma única moeda entre os países, o euro. A UE possui 27 países atualmente. Alguns deles são a Alemanha, Portugal, Grécia, Áustria, Espanha e entre outros. Todo esse desenvolvimento se deu desde as primeiras iniciativas visando parcerias econômicas no continente. Uma dessas iniciativas foi o Benelux, bloco econômico europeu formado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo.
O mesmo tinha o objetivo de quebrar as barreiras alfandegárias entre esses países em 1944. Um importante passo se deu em 1950, com o Plano Schuman. Ele propunha acordos entre França e Alemanha na produção de carvão e aço. Tiveram outros grandes fatores que tornaram a União Europeia um grande bloco. Em 1957 surgiu a Comunidade Europeia, com a finalidade de estabelecer o mercado comum europeu. Em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, em que foi fundada a União Europeia que conhecemos hoje. E em 1999 foi lançada sua moeda, o euro. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer por ter sido convidado mais uma vez para participar desse programa sensacional, que de maneira particular tem o meu carinho, que é o Ararense News. Bom, agora eu vou falar sobre um assunto bastante interessante, que é o papel do BRICS no cenário atual. O papel do BRICS no cenário atual. Como todos nós sabemos, o BRICS é formado por 5 países, considerados até então como emergentes, sendo eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apesar desses países pertencerem ao BRICS, isso não impede com que eles estabeleçam parcerias com outros países ou até mesmo com outros blocos. O objetivo do bloco não é só aplicar laços comerciais apenas entre si, mas, de maneira especial, buscar um maior espaço no mercado mundial. Um exemplo disso foi a criação do Banco BRICS. Esse banco deu um maior suporte financeiro aos outros países considerados emergentes. É importante ressaltar que o BRICS funciona de maneira independente. Nesse gráfico podemos ver a participação no comércio mundial de cada integrante do BRICS, seguido de seus parceiros. Podemos ver que a China lidera com 12,1%, seguido de Rússia, Índia, Brasil e por último a África do Sul. O maior destaque do BRICS é a China, cuja economia vem crescendo em ritmo acelerado desde a década de 1980. Em 2010, o PIB chinês tornou-se o segundo maior do planeta e há previsão de que possa brevemente ultrapassar o do poderoso Estados Unidos. O governo racista sul-africano, denominado Apartheid, imposto pelo governo chamado Afrikaners, formado pela elite branca descendente holandesa, deixou profundos estigmas socioeconômicos no país. Nas eleições de 1948, numa época em que os sul-africanos, que não eram descendentes de europeus, não podiam votar na África do Sul, os Afrikaners venceram as eleições, implantando logo em seguida o regime segregacionista Apartheid. Uma curiosidade é que naquele mesmo período a África do Sul se chamava União Sul-Africana, pois ainda não era uma república. 3 sustentáculos fortificavam a estrutura do Apartheid. A primeira era a segregação política, ou seja, os negros não podiam votar de forma alguma. A segunda era a segregação geográfica, caracterizada pela impossibilidade de negros frequentarem os mesmos lugares dos brancos. O último sustentáculo era a segregação geopolítica, que foi a cereja do bolo para essa estratégia. Esta foi marcada pela segregação por meio dos chamados Bantustãs, que eram territórios reservados somente para os negros, visando a desnacionalização do negro sul-africano. Essa estratégia pretendia evitar que a maioria da população se convertesse em maioria política. Na década de 1950, o líder da Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, liderou a campanha de desobediência civil às leis racistas do Apartheid. Acabou sendo preso em 1962 e condenado a trabalhos forçados. Em 1964, foi condenado a uma prisão perpétua. No ano de 1989, período em que o mundo presenciava a Guerra Fria, o presidente da África do Sul, Frederick William de Klerk, diante de uma estagnação econômica, só tinha uma saída: iniciar um processo de abertura econômica. Era visível que de Klerk pretendia promover a transição de um governo segregacionista para um governo democrático. Já em 1989, a Lei dos Serviços Públicos, que era a segregação geográfica, foi derrubada pelas organizações negras. Como o Congresso Nacional foram liberadas, Nelson Mandela, que cumpria a pena de prisão perpétua, foi liberado também em 1990.
1992 foi o ano que entrou para a história da África do Sul, pois neste ano um plebiscito destinado apenas à população branca, cerca de 70% votaram para dar continuidade às reformas que posteriormente encerrariam o apartheid. As leis segregacionistas começaram uma atrás da outra a cair, e quando os negros conquistaram a liberdade política expressa na livre organização de partidos políticos e no direito ao voto em eleições livres, a queda do regime africâner e o fim do apartheid foram inevitáveis. Os bantustãs também deixaram de existir naquele ano, e as eleições marcadas para 1994, Nelson Mandela foi candidato no CNA e eleito presidente da África do Sul. Entretanto, tanto Nelson Mandela quanto os outros coligados ao Partido do Congresso Nacional Africano, o CNA, que o sucederam, não conseguiram reverter todos os impactos resultantes de décadas de apartheid. Até hoje existem discursos segregacionistas entre africâners e zulus, que é uma etnia majoritária entre os negros. A população negra, em geral, continua compondo amplamente a parcela mais socialmente vulnerável. Boa parte dela até hoje habita em favelas que ficam em torno das principais cidades sul-africanas. Os esforços da África do Sul em melhorar sua imagem nas 2 últimas décadas, incluindo a realização da Copa do Mundo de futebol em 2010, não conseguem esconder as tensões sociais de um país que, embora tenha uma boa base industrial e uma economia emergente, ainda presta conta de seu passado recente. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer por ter sido convidado a participar do podcast, que, aliás, o tema dessa semana está muito interessante. Eu vou continuar falando e dando ênfase a esse assunto que já vem sendo discutido, que é o papel do BRICS no cenário atual. Embora ele mantenha relações comerciais com boa parte do mundo, inclusive o Brasil, verifica-se que o continente africano vem se tornando nos últimos anos um dos espaços mais estratégicos para os investimentos chineses. Os principais interesses envolvem exploração mineral, estabelecimento de obras de infraestrutura, importação de petróleo, matérias-primas e produtos agrícolas que são africanos, além de exportação de equipamentos de telecomunicações, produtos têxteis e bens de consumo, que em geral são fabricados na China. Alguns dados importantes sobre essa relação comercial são que 1/3 do petróleo consumido na China vem da África, especialmente da Angola. 20% do algodão que abastece as indústrias têxteis chinesas provém de Mali. O volume do comércio China e África em 2012 atingiu quase 200 bilhões de dólares. Há mais de 2.000 empresas chinesas atuando em mais de 50 países africanos. 35% dos contratos de construção executados por empresas estrangeiras na África estão a cargo de empresas chinesas. Entre 2010 e 2012, a China auxiliou na construção de 27 hospitais em Gana. 43 equipes médicas chinesas tratam 5,5 milhões de pacientes na África. E desde 2009, a China tornou-se a maior parceira comercial da África, superando os Estados Unidos e a União Europeia. O aumento da participação chinesa na África tem despertado polêmicas, uma vez que pode trazer mais benefícios à China pelo acesso a abundantes matérias-primas africanas que eles possuem em seu solo, do que propriamente aos países da África. Ou seja, quem sai mais beneficiado com toda essa parceria comercial é a própria China. Há também a questão que se relaciona à crescente aquisição, por parte de investidores dos países asiáticos, de terras na África para o plantio de produtos agrícolas, do que aqueles que ajudam a abastecer o mercado chinês. Outro importante membro do BRICS, que é a Rússia, tem utilizado o fortalecimento do grupo de diversas formas, como para alimentar suas ambições geopolíticas e reduzir a dependência econômica em relação à União Europeia. Uma das estratégias russas consiste em ampliar as relações comerciais com a China, como ficou evidente no importante acordo envolvendo a exportação de gás natural para os chineses, que foi assinado recentemente. Esse acordo vocês já vão entender mais detalhadamente a partir do decorrer desse podcast. Aproximadamente metade das exportações de gás natural da Rússia são para a União Europeia. A Índia, que é outro membro do BRICS, por sua vez, vem se especializando como a mais importante economia de serviços do grupo, atraindo investimentos e estabelecendo relações proveitosas com os países ricos. Já a África do Sul ainda enfrenta alguns efeitos vindos do período conturbado do apartheid, o que, entre outros aspectos, afeta também seu desenvolvimento socioeconômico.
Isso ocorre especialmente em virtude da baixa qualificação da mão de obra, um dos inúmeros reflexos da política segregacionista do apartheid, contribuindo para os elevados índices de desemprego no país. Apesar da condição de principal economia africana e de ser muito rico em minerais, o país ainda busca uma posição de maior destaque nas relações comerciais com os demais países do BRICS e do mundo. Ou seja, cerca de 34% da mão de obra negra tem baixa qualificação, o que ocorre com apenas 6% da população branca. O país apresenta uma taxa de desemprego de 25%, sendo 40% dos desempregados negros e 8% brancos. Vocês vão entender como o apartheid ainda não foi totalmente superado e qual a relação desse processo com o papel do BRICS. Eu acho importante a gente falar, ou pelo menos citar, outros blocos econômicos que são importantes para a economia global, como, por exemplo, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que foi criado em 1991. É o maior bloco econômico do Hemisfério Sul e é formado pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Nós temos também a USMCA, que é o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, que substituiu o NAFTA em julho de 2020. Esta mudança ela foi proposta pelo presidente Donald Trump e aceita pelos demais parceiros após 2 anos de negociação. O novo tratado ele aumenta a regulação com respeito ao meio ambiente e incrementa a produção de automóveis, além de garantir uma fatia do mercado lácteo canadense aos Estados Unidos. E ele é o bloco dominante da América do Norte. Nós temos também a Comunidade Andina de Nações, que ela foi criada em 1969, e esse bloco, anteriormente chamado de Pacto Andino, é formado por 4 países, que são eles Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Nós temos também a ANSEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que foi criada em 8 de agosto de 1967. É composta pelos países do Sudeste Asiático, que são, respectivamente, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. E também temos como exemplo o SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que foi criada em 17 de outubro de 1992 e atualmente conta com 16 países da região austral da África. A CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, é uma organização criada em 1991 que integra 12 das 15 repúblicas que formavam a URSS. Ficam de fora apenas os 3 estados bálticos, que são eles Estônia, Letônia e Lituânia. Ela é sediada em Minsk, que é a capital de Belarus. Temos também o Grupo dos 8, ou G8, é formado pelos 8 países mais industrializados do mundo e tem como objetivo coordenar a política econômica e monetária mundial. Temos também a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, na Suíça. A OMC visa promover e regular o comércio entre as nações. Temos também a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é um organismo internacional que surge no final da Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações. A ONU é integrada por 185 dos 192 estados do mundo. Nós temos ainda também a ALCA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, que ela surgiu em 1994 com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos, exceto Cuba. Infelizmente, o nosso jornal chegou ao fim, mas isso não significa que não voltaremos. Até breve!